Você já percebeu como algumas pessoas parecem ser naturalmente respeitadas, enquanto outras vivem se explicando, se curvando, pedindo desculpas até pelo ar que respiram? Essa é uma verdade dura, mas necessária. Ninguém respeita quem vive se desculpando por existir. Ninguém admira quem implora por aceitação. Ninguém segue quem vive pedindo permissão para viver. Você não está aqui para ser bonzinho. Você está aqui para ocupar o espaço que nasceu para ocupar. E se você não entender isso agora, vai passar a vida toda sendo apenas uma sombra. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de direção, e uma mente sem direção se torna serva de todas as outras. Hoje você vai descobrir por que pedir desculpas demais te torna invisível, como silenciar a submissão e ativar sua presença, e como virar o jogo mental que define quem domina e quem é dominado. Fica até o final, porque isso vai reprogramar sua mente, vai doer, vai libertar, vai fazer você finalmente parar de pedir desculpas por ser quem é. A mentalidade do submisso, o pedinte invisível. Você já viu uma criança pedindo atenção, se desculpando a cada movimento, tentando agradar todo mundo? Agora imagine um adulto fazendo isso, desesperado por validação, justificando cada atitude, pedindo desculpa até por ter opinião. Isso não é humildade, é autossabotagem. Na psicologia, esse padrão é chamado de comportamento de autoanulação. A pessoa acredita que só será aceita se for inofensiva, adaptável, moldável. Mas sabe o que o mundo faz com gente assim? Ignora, usa, pisa e depois substitui. Napoleon Hill alertava que o medo da crítica é uma das piores correntes mentais. Quem vive com medo de desagradar, de se posicionar, de ser rejeitado, se torna fraco. E gente fraca não inspira respeito, inspira pena. Quem vive pedindo desculpas está dizendo: por favor, me deixe existir. Essa mentalidade nasce cedo, quando a criança entende que agradar dá recompensa e contrariar traz punição. O problema é que muitos nunca superam isso. Crescem fisicamente, mas emocionalmente continuam pedintes. Na psicologia, isso é chamado de aprendizado de submissão. E se não for interrompido, define toda a sua identidade. Napoleon Hill ensinou que os verdadeiros líderes não se dobram diante da opinião dos outros. Eles moldam o mundo com a própria visão. Ele dizia: aqueles que se ajoelham mentalmente diante das massas jamais serão lembrados por elas. Ou você toma o controle da sua mente, ou será governado pelas vozes ao redor. Estudos em neurociência mostram que pessoas que vivem se desculpando constantemente ativam regiões cerebrais ligadas ao medo e à vergonha. Com o tempo, isso condiciona o cérebro a se colocar sempre em posição inferior. Resultado: a autoestima é corroída silenciosamente e o mundo só enxerga aquilo que você projeta. Insegurança. Ser submisso demais não é virtude. É um vício emocional, um vício em agradar, em ser aceito. Mas a aceitação verdadeira só nasce quando você para de implorar por ela e começa a se tornar alguém que sabe, sente e transmite. Eu tenho valor, com ou sem sua aprovação. Pedir desculpas demais é uma demonstração de fraqueza. Você já pediu desculpa por falar o que pensa? Já pediu desculpa por ter uma preferência? Já pediu desculpa por apenas ser você? Cada desculpa mal colocada envia uma mensagem clara: eu não tenho certeza do meu valor. E aí está o problema. As pessoas com presença, com liderança, com poder, não se explicam demais, não se justificam o tempo todo, não mendigam compreensão. Por quê? Porque o respeito começa quando você acredita no seu próprio valor. Hill dizia: a opinião de outras pessoas só tem poder se você der esse poder a elas. E cada desculpa sua é como entregar um pedacinho da sua força pessoal. No campo da psicologia social, isso é chamado de autoimagem enfraquecida. Ou seja, quanto mais você se desculpa por ser quem é, mais reforça a crença de que está em débito com o mundo. Essa postura atrai relacionamentos abusivos, empregos exploradores
e ambientes onde você sempre será o menos. A vida responde à sua frequência interna, e quem vibra como inferior só atrai dominação. Napoleon Hill afirmava que os homens mais influentes da história tinham um traço em comum: convicção silenciosa. Eles não gritavam por respeito, seus gestos, palavras e decisões impunham presença. E o segredo, segundo Napoleon Hill, era a autoconfiança desenvolvida por hábito mental. Não é dom, é construção. Se você se acostumar a pedir desculpas toda vez que alguém se sente desconfortável com sua existência, vai acabar sendo refém emocional de qualquer olhar torto ou silêncio alheio. E isso te transforma em um boneco emocional, sem eixo, sem força, sem respeito. E como diz a psicologia comportamental, o cérebro humano rejeita o que não transmite segurança. Ou seja, se nem você acredita na sua força, ninguém mais vai acreditar. Como as pessoas fortes se comunicam. O código do respeito. Você quer ser respeitado? Então mude o seu código de comunicação. Veja essas 5 atitudes mentais e comportamentais das pessoas que impõem respeito. Atitude 1. Falam com clareza, sem rodeios. Não pedem desculpas por ter uma visão. Expõem com firmeza, mesmo que discordem. Atitude 2. Usam o silêncio como ferramenta. Não preenchem o vazio com justificativas inúteis. Deixam o silêncio pesar. E isso impõe presença. Atitude 3. Não procuram aprovação. Criam direção. Pessoas seguras não querem ser aceitas. Querem liderar. Atitude 4. Olham nos olhos e mantêm a postura. Porque linguagem corporal é 90% do respeito que você conquista. Atitude 5. Se desculpam apenas quando realmente erram, e só uma vez. Pedir perdão quando se está errado é nobre. Mas repetir, justificar e rastejar, isso é servidão emocional. Na psicologia comportamental, isso se chama comunicação assertiva. O ponto de equilíbrio entre passividade e agressividade. Pessoas assertivas transmitem autoridade sem gritar, impõem presença sem humilhar, e o cérebro humano, de forma inconsciente, respeita quem ocupa o próprio espaço sem hesitar. Napoleon Hill chamava isso de autodomínio, uma das leis fundamentais da mente poderosa. Segundo ele, quem controla suas palavras, sua postura e sua energia, controla o ambiente. E mais, Hill ensinava que uma mente bem treinada projeta confiança mesmo em silêncio. Por isso, os líderes de verdade falam pouco, mas dizem tudo com um olhar. Outro fator decisivo é a coerência interna. Pessoas que pensam uma coisa, sentem outra e dizem uma terceira, geram desconfiança. Mas quem é coerente, alinhado em pensamento, emoção e expressão, transmite verdade. E a verdade é a maior arma de influência que existe. Estudos em neurociência mostram que o tom de voz, a respiração e a cadência ao falar alteram diretamente a percepção que o outro tem sobre sua autoridade. Ou seja, não é só o que você diz, é como você se porta. Pessoas fortes se comunicam com o corpo, com o silêncio, com a firmeza, e essa comunicação inconsciente é o que gera respeito real. A chave mental, valor próprio, é uma decisão, não um dom. Não confunda valor com ego. Ego grita, valor próprio sustenta. Você se torna uma pessoa admirada no momento em que para de justificar sua existência. Você não precisa pedir permissão para ter opinião, para ser diferente, para ser intenso, para ser quem você é. E aqui vai uma ideia que explode a mente. Você não precisa ser aceito por todos, só precisa ser respeitado por quem importa. Napoleon Hill fala que o desejo ardente é a força que transforma o invisível em realidade. E ninguém com desejo ardente vive pedindo desculpa. Eles criam, avançam, impõem, influenciam. Valor próprio não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Ele é desenvolvido por meio de pequenas decisões diárias, onde você escolhe se respeitar, mesmo quando o mundo inteiro não o faz. E aqui está o segredo. Quando você age como alguém de valor, sua mente acredita. A identidade vem da ação, não da opinião dos outros. Napoleon Hill
Alertava que o grande sabotador do sucesso era o complexo de inferioridade silenciosa. É aquela voz interna que sussurra: você não é suficiente. Hill ensina que essa voz deve ser desafiada com um contraponto mental poderoso, construído com afirmações conscientes, visualizações e metas claras, porque o respeito externo começa com a autoridade interna. A psicologia cognitiva prova que o cérebro não distingue entre o que é verdade e o que é repetido com convicção. Ou seja, se você repete diariamente que tem valor, que merece respeito, que é digno de ocupar espaço, sua mente passa a operar em outro nível de realidade, e as pessoas, instintivamente, tratam você de acordo com esse novo padrão. É por isso que Hill dizia que toda mudança externa começa com um decreto mental interno. O mundo externo é um espelho, e o que ele reflete não é o que você quer, é o que você aceita. Estratégias inéditas para ser uma pessoa respeitada e inesquecível. Agora vamos além. Aqui vão ações práticas e pouco faladas que te tornam uma presença poderosa. Corte frases frágeis do vocabulário. Nunca mais diga: desculpa incomodar. É só uma opinião boba. Se não for incômodo, troque por: tenho algo a dizer. Essa é minha visão. Vamos direto ao ponto. Pare de rir quando está desconfortável. O riso automático é um dos maiores sinais de submissão emocional. Aprenda a dizer não, com firmeza e sem culpa. O mundo testa seus limites, e você precisa ter limites definidos. Não explique o óbvio. Se alguém não entendeu seu valor, seu ponto de vista ou sua escolha, problema dela. Crie uma filosofia pessoal de vida. Gente que vive com um código interno forte é impossível de manipular. Napoleon Hill chamou isso de propósito definido. A psicologia comportamental ensina que a forma como você ocupa o ambiente determina como os outros te percebem. Pessoas que entram em um local com a cabeça baixa, corpo encolhido e voz apagada ativam no inconsciente coletivo a imagem de alguém irrelevante. Já quem entra com postura ereta, olhar firme e energia centrada, projeta valor antes mesmo de dizer uma palavra. Respeito é energia antes de ser argumento. Napoleon Hill afirmava que um homem sem propósito definido é como um navio sem direção, vai aonde o vento mandar. Mas o homem que sabe o que quer, para onde vai e o que representa, impõe respeito naturalmente. Por isso, construa uma visão clara da sua identidade, dos seus princípios e do seu destino. Gente sem norte vira massa, gente com direção vira referência. Uma técnica pouco falada, mas extremamente poderosa, é o reconhecimento seletivo, ou seja, não dê atenção a quem te desrespeita. Ignorar com classe é uma das respostas mais devastadoras que existem. Na psicologia, isso é chamado de retirada de reforço, e desarma instantaneamente comportamentos manipuladores e abusivos. Por fim, seja alguém que vive em alto contato. Isso significa não se abandonar, não se trair, não se calar quando a alma grita. Quem vive em alto contato tem uma presença que impõe, mesmo em silêncio, e o mundo inteiro sente e respeita quem está inteiro por dentro. Ou você ocupa seu lugar, ou será apagado. Você passou a vida inteira tentando ser aceito, tentando não incomodar, tentando ser leve, adaptável, bonzinho, compreensível. E sabe qual foi a recompensa? Falta de respeito, desvalorização, invisibilidade. O mundo não respeita quem pede desculpa por ser quem é. O mundo respeita quem se posiciona, se impõe e se mantém firme mesmo quando é desconfortável. Você não nasceu para se explicar. Você nasceu para se expressar. Não nasceu para andar nas bordas da vida pedindo licença. Nasceu para ocupar o centro, com presença, clareza e convicção. Enquanto você viver se desculpando, estará programando o mundo para te ver como menor. E aqui vai o soco final. Ou você se torna o protagonista da sua existência, ou será figurante no roteiro dos outros. Napoleon Hill dizia que as pessoas que fazem história são aquelas que rejeitaram ser moldadas, preferiram ser julgadas do que esquecidas.
e entenderam que pedir desculpa demais é na verdade um pedido inconsciente para ser ignorado. A partir de hoje, tome uma decisão definitiva. Pare de pedir desculpas por existir e comece a exigir respeito com a forma como você vive. Não se trata de arrogância, se trata de identidade. Você não veio ao mundo para se esconder, você veio para deixar marca. E marca nenhuma é feita com medo, é feita com verdade, com força e com presença. Comente aí embaixo qual foi o seu maior insight neste vídeo. E até o próximo. Siga Napoleão Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.